É muito importante entender que qualquer quadro de doença, ele deve obedecer a um protocolo de reajuste do organismo. O que é isto? O nosso corpo, ele obedece a um ciclo. Você sabe disso. Tem um momento em que nós não conseguimos ficar mais acordados. Temos que deitar e dormir. Nesse momento, o corpo vai desligar. É melhor cedermos e dormirmos do que forçarmos a natureza e passarmos mal. Concorda comigo? Muito bem. Agora entenda. Vamos pontuar isto, focado na questão do diabetes, que é a pauta que temos aqui nessa nossa exposição. Existe um protocolo de desenvolvimento de uma metodologia naturista no corpo. O que é uma metodologia naturista? Um método natural. Então, eu estou afirmando, e eu vou começar aqui. Você vai fazer o mesmo junto comigo, para que juntos possamos desenvolver. Estou pegando uma folhinha de papel aqui, e você vai pegar uma folhinha de papel aí. Dê uma pausa aí no vídeo, paralisa ele, vai buscar folha de papel, pega lá papel, caneta, e o que eu vou dizer aqui, você vai acompanhar, tá certo? Então você dá pausa, vai procurar papel e caneta, e eu dou sequência. Notem bem, meus amigos, eu vou criar aqui uma situação hipotética de horários. Eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo podem ter horários variáveis, mas eu preciso criar um parâmetro para poder trabalhar. 6 horas da manhã é o horário em que a pessoa vai acordar. 6 horas da manhã. Então você anota na folha, 6 horas da manhã, despertar. Despertar. Neste horário, exatamente neste horário, a pessoa vai tomar 150 ml do chá sem açúcar. Não pode ter açúcar nesse chá, porque ele é feito sob infusão. Você vai pegar ou carqueja, vamos anotar aí, e como eu estou fazendo aqui, então isso vai ficar bem didático. Carqueja, você está anotando aí, ou carqueja, ou pata de vaca, ou ipê roxo, ou quebra-pedra. Você vai pegar uma dessas 4 plantas e a dosagem é a seguinte, para você saber como é que vai fazer esse chá por infusão. Você só vai tomar 150 ml dele, sem, obviamente, açúcar. Diabetes não vai botar açúcar no chá. Como é que funciona a dosagem? Você vai pegar a mão, sua própria mão, encher ela da planta seca, por exemplo, carqueja, pata de vaca, do jeito que vende nos empórios. Vai colocar aqui na mão e essa outra mão vai fazer assim. E vai fechar as 2 mãos, como eu acabei de fazer aqui. Isso. O que tiver aqui dentro dessa porção, você vai fazer para 1 litro de água. Ok? Ponto. Essa dosagem, que é muito utilizada por algumas nações indígenas, ela é simbólica. É o quanto você consegue ter para você. Dilui isso em 1 litro de água. Cada mão tem uma capacidade para um organismo. Você vai colocar em 1 litro você pegar 1 litro de água, ferver, vai colocar a planta dentro e vai tapar. Conta 2 minutos, 2 minutos e meio. Coa, o chá está pronto. Vai tomar só 150 ml, 6 horas da manhã, certo? Daqui para frente, você não vai beber mais nada a não ser o de jejum. O seu de jejum, ele vai acontecer às 7 horas da manhã, 1 hora depois da utilização deste chá, ok? 7 horas da manhã. Não vou tratar ainda do de jejum, porque eu quero construir primeiro um quadro de horários, para que a gente possa ter bem organizado isso. Entre 9 horas da manhã até meio-dia, você vai beber água. Então, anote aí. 6 horas da manhã, o despertar, 150 ml do chá de ou carqueja, ou pata de vaca, ou ipê roxo, ou quebra-pedra. Ok? 7 horas da manhã, de jejum. Daqui a pouquinho nós vamos tratar dele. De 9 às 12 horas,
Portanto, 2 horas depois do de jejum começa a contagem da água, de 9 a meio-dia, ok? Agora você vai anotar aí o seguinte, bom, se a água foi meio-dia, o almoço é meio-dia e meia, então você escreve 12h30, almoço. Alguém vai perguntar assim, mas e o lanche da manhã? Não existe isso. De jejum, água, almoço. O almoço marcamos 12h30. Agora você vai marcar aí de 15 horas até às 18 horas e vai escrever água. Vai escrever água. De 15 horas até 18 horas. Então note, se o almoço foi meio-dia e meia, 2 horas e meia depois, portanto 3 horas da tarde, vai começar a água. E novamente a água vai demorar um período de 3 horas. Assim como no período da manhã, a água durou de 9 da manhã até meio-dia. Então note que eu tenho 2 blocos de 3 horas, 3 da manhã e 3 horas da tarde para água, só água. Como eu bebi água 18 horas por último, a janta ela pode ser 18h30 ou 19 horas. Será o jantar, ok? Então o jantar tem esse horário. Esse ciclo é muito importante observar. Eu vou contar que o jantar ele foi entre 18h30 e 19 horas por conta do trabalho, a pessoa está chegando, tem toda uma resenha, e sobretudo se quem está me ouvindo mora em cidade grande. Eu moro numa chácara, no interior, rodeado de natureza, então eu tenho uma vida extremamente frugal, simples no interior. Mas para quem mora nos grandes centros, e eu sou carioca, conheço bem os grandes centros, sei a loucura que é, já morei em Fortaleza, já morei em Belém do Pará, já morei em Aracaju, já estive muitas vezes em São Paulo, então sei que aquilo tudo é uma loucura. Então você vai ter que criar aí um agendamento, um gerenciamento disso para cuidar da sua saúde. 18h30 até as 19 horas é o jantar. Bom, como o jantar ele será extremamente leve, isso significa que a água volta 20 horas e 30 minutos e vai até 22 horas e 30 minutos. Água de novo. E aí você vai dormir, digamos, no máximo 23 horas. Dormir, repouso. Por que isso? Porque se dormir 23 horas, aí tem descanso. Meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Vamos repetir. Se o sujeito deitou para dormir 11 da noite e criar esse ritmo, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas de sono. Está perfeito, a tabelinha redondinha, com sono bem organizado, 3 refeições necessárias, bem planejadas, água suficiente, sem misturar com a comida, para permitir toda uma hidratação, para que o organismo se ocupe apenas com a hidratação quando bebe água, e aí a coisa segue adiante. Mas vamos ver. Quando acordou, nós colocamos um chá, ou de carquejo, ou de pata de vaca, ou de ipê roxo, ou de quebra-pedra. Este chá, a dose deste chá, de novo, 150 ml, no horário que for dormir. Portanto, entre, digamos, 10h30, 11 horas, quando for dormir, 150 ml do chá, sem açúcar, obviamente, novamente. Ok? Então, nesse bloco aqui, nós tratamos de uma coisa que nós denominamos na ciência naturológica clínica de relógio biológico, ou cronobiograma pessoal. Está organizado uma tabela. Para fechar esse momento aqui, diria o seguinte, alguém pode dizer assim, mas eu acordo 5 horas da manhã, adapte tudo dentro das 5 horas da manhã. Mas como é que eu adapto? Você não pode permitir nunca que a refeição aconteça desobedecendo a seguinte regra. A água sempre é tomada até 30 minutos antes de comer e 2 horas depois de comer. Obedeça essa regra. A água água, não é suco. Água é bebida até 30 minutos antes de comer e 2 horas depois de comer. Obedeça essa regra. E aí você olha para a tabelinha que acabou de anotar e vai ver que tudo se ajusta. No próximo bloco, nós vamos considerar alguns alimentos que devem constituir o de jejum, o almoço e a janta para flexibilizar a vida da pessoa que está enfrentando a dificuldade do diabetes. Mas sem um relógio biológico não vai funcionar nada.